Bom, pessoal, vamos iniciar aí. Boa noite aí a todos. Então vamos lá, pessoal. Nossa primeira aula da UC de instalação, operação e manutenção do sistema de refrigeração comercial. Então, ela é uma UC aí, pessoal. Deixa eu só mostrar aqui como é que está organizado a nossa unidade curricular aí. Ela vai iniciar então, pessoal. Ela Boa noite, iniciou no dia doutor. Boa noite a 28. todos. Opa, boa noite. Boa noite aí, pessoal. Bom, Boa então noite ela de iniciou, azul aí. iniciou aí no dia 28/10 e vai até o dia 30/1. Ou seja, poxa, mas por que tá tão estendido aqui? Bom, pessoal, vai ter um período de férias. É um período de férias lá da escola, certo? Então, como é que tá organizado aqui, ó? Por exemplo, a turma A vai ter então aula dia 1º, agora, dia 22, no dia 6/12, e a turma B, pessoal, vocês vão ter aulas, deixa eu só um minutinho que eu vou achar aqui o de vocês. E a turma B, por exemplo, vai ter aula dia 8 de novembro, 29 de novembro e 31 de janeiro. Ou seja, que aí o pessoal vai ter ali o negócio fim de ano e também, pessoal, é, férias, no caso, a férias escolar da escola. Vocês não tem aula presencial aí nesse período ali de janeiro. Por isso que pula lá para o dia 31 de janeiro. Só que a plataforma, pessoal, continua aberta normal. Tanto que lá em janeiro eu vou ter um período de férias, eu vou até ver como é que vai ficar essa questão ali. Então, por exemplo, a gente não vai ter aula, por exemplo, dia 25, né? Dia 25 de dezembro. Entro de férias no dia 29, né, de dezembro e volto no dia 12. Aí a gente retorna no dia 15, né? Dia 15, dia 22, dia 29. Eu vou ver com a Ariana, pessoal, porque aí a questão nessas minhas, durante as férias, caso se não tiver problema, a gente não tem as web aulas. Esse tanto de web aula aqui é suficiente, mas eu vou falar com ela de qualquer forma. Já vou conversar com ela aí nas próximas semanas aí e ver como é que fica essa questão. Aí, se eu não, por exemplo, na minha ausência, vai ter alguém substituindo meio para cobrir as minhas férias aí. Bom, pessoal, e como é que está organizado então? Como é que está organizado então? Opa, cadê aqui? E como é que está organizado as atividades? Então a gente tem duas situações de aprendizagem e um exercíciozinho aí, pessoal, que a gente vai trabalhar de carga térmica. A gente vai ter tempo para trabalhar esse exercício aí. E essa o C, pessoal, é voltada principalmente para os sistemas comerciais, né? Então, são os expositores, sejam eles verticais ou horizontais, e também as pequenas câmaras frias, de pequeno porte. Vamos então, pessoal, falar das primeiras situações de aprendizagem. De qualquer forma, pessoal, todas as situações de aprendizagem agora elas estão vinculadas às aulas presenciais. É um relato de aula ou algum cálculo a se fazer mediante, por exemplo, a participação na aula presencial. Então vamos lá, vamos entender então o que é a primeira situação de aprendizagem. Ele chama aí bem canalizado. Então vamos lá, o senhor Joaquim Manuel pretende instalar em seu restaurante de produtos orgânicos um sistema de climatização do tipo self-contained, que é autossuficiente, que usa caixa pleno com insuflamento direto de ar. Para tal, contratou a empresa na qual você trabalha para realizar a confecção dos dutos, distribuição de ar condicionado por todo o ambiente do restaurante, onde serve seus clientes. Então, pronto, as medidas já foram todas realizadas. Precisarei agora de um desenho técnico com essas informações para encaminhar ao setor de produção. Deixa eu só ver aqui, pessoal, se realmente está esse aqui mesmo. Só um minutinho, pessoal. Tô achando que não tá correspondendo aqui. Só um minutinho. Deixa eu ver se é esse mesmo. Vamos lá. Deixa eu ver se é isso. Ó, bom, então, pessoal, é, uma primeira errata aí. Desculpa pela falha. Esqueçam aquela situação de aprendizagem. A situação de aprendizagem é essa daqui, ó, é liga e desliga.
Eu vou tirar aquela lá, pessoal, e colocar a de que de fato é dessa unidade curricular, tá bom? Então, por enquanto, pessoal, não façam ali a situação de aprendizagem. Eu vou mudar e colocar a correta, tá bom? Então, primeiro aí, deixa eu fazer uma meia-culpa ali. Peço desculpas, eu achei que estava com a atividade correta aí, falha minha. Então, vamos entender aqui o que é a situação de aprendizagem. Então, o novo gerente de manutenção do supermercado, ao qual você dá suporte técnico, foi informado do possível mau funcionamento de um dos balcões frigoríficos da área de produtos resfriados, comprometendo a qualidade e segurança dos produtos e podendo colocar em risco a saúde dos clientes. O funcionário repositor dos produtos percebeu que o equipamento está desligando com muita frequência em um curto período de tempo. Isso está deixando as embalagens suando, né? Quando começa a aumentar a temperatura, começa então ali o ar que está frio a condensar, né? A umidade ali condensa e fica, vamos dizer, dá aquele suor da embalagem, né? Devido ao aumento da temperatura causado por esses desligamentos e religamentos irregulares. Então, para não ter problemas futuros com os clientes e com a vigilância sanitária, ele solicita que você faça uma inspeção da parte mecânica e elétrica do balcão em questão, verifique a causa do problema e emita um relatório técnico para que seja providenciada a solução cabível. Então, para isso, vamos realizar algumas atividades. Então, pessoal, o que vocês vão fazer? Isso é lá no presencial, né? Então, vocês vão fazer uma inspeção visual em todas as partes mecânicas e elétricas do equipamento. Então, o professor, o que ele vai fazer? Simular uma situação que dá esse problema de religar e desligar e ficar religando e ligando, né? Liga e desliga, né? Fica nessa intermitência do sistema, né? Ele pode também colocar outros ali que sejam pertinentes. Então, vocês vão fazer uma inspeção visual das partes mecânicas e elétricas do equipamento. Vocês vão instalar o conjunto manifold para realizar os testes de compressão. Vocês vão verificar o funcionamento e análise dos parâmetros de pressão do fluido, realizar os testes elétricos com os instrumentos adequados para verificar a alimentação elétrica, certo? Então aí, né, o professor vai avaliar, por exemplo, vocês verificar a parte elétrica, inspeção dos principais componentes de refrigeração, funcionalidade e estado de refrigeração, instalação do manifold para realizar os testes de compressão, colocação do sistema de funcionamento, analisar os parâmetros de pressão do fluido e realizar os testes. Isso é lá no presencial. O que vocês vão fazer, pessoal, aqui para me entregar na plataforma, né, aqui na sala virtual? Fez a parte prática, então o que vocês fizeram lá, vocês vão fazer um relato de aula. Por isso que eu falei, está muito parecido com as outras SAPs das outras UCs. Está vinculado sempre à aula presencial. Então aqui, ó, você vai elaborar um relatório de tudo que foi feito, um relato de aula mesmo, o que foi feito, quais foram os procedimentos, os equipamentos utilizados, quais as conclusões vocês chegaram, o que foi feito, né? Então tudo aquilo que vocês fizeram em aula, certo? Para poder, então uma ou duas páginas aí, tá bom, pessoal? Até aqui alguma dúvida, questionamentos, certo? En- então, vamos lá para a próxima situação de aprendizagem, pessoal. Bom, então a próxima situação de aprendizagem é esse aqui, bem canalizado. Então acho que agora vai estar fazendo mais sentido. Deixa eu ver se é esse. É esse mesmo. Então o senhor Joaquim Manuel pretende instalar em seu restaurante de produtos orgânicos um sistema de climatização do tipo self-contained, autossuficiente, que usa caixa plena com insuflamento direto de ar. Para tal, contratou a empresa na qual você trabalha para realizar a confecção dos dutos de distribuição de ar-condicionado por todo o ambiente, onde serve seus clientes. Então, pronto, as medidas já foram todas realizadas, precisarei agora de um desenho técnico com essas informações para encaminhar ao setor de produção. Então, o chefe de produção, sabendo que você tem conhecimento de desenho técnico, solicita que você faça um desenho dos segmentos dos dutos
conforme a tabela de dimensões calculadas pelo engenheiro. Então, as dimensões poderão ser arredondadas em múltiplos de 5. Lembra, pessoal? Muito parecido com aquele que a gente fez lá em mecânica dos fluidos, só que agora vocês vão desenhar aqui de fato, né? Para menos, quando forem frações menores que 2,5 centímetros, ou para mais, quando forem iguais ou maiores que 2,5. O engenheiro recomenda que as junções para a redução dos diâmetros sejam de no máximo 20 centímetros de comprimento, né? Então, aquela transição de algo de maior dimensão de menor, fazer ali a transição com 20 centímetros ou menos. Então, aqui, pessoal, tem o fornecimento dos dados aqui, ó. Então, segmento de duto AB, largura 30 centímetros, altura 30 centímetros, largura 1,10, comprimento 5 metros. Segmento de duto BC, altura 31,5, largura 74,6 e comprimento 4 metros. E o segmento de duto CD, ele tem a altura de 30 centímetros, a largura de 41,6 e o comprimento por 4 centímetros. E quais são as saídas, né? Ou seja, cada segmento vai ter uma saída de insuflação, né? Então, duas saídas por segmento principal, então uma para a esquerda e outra para a direita, nas seguintes dimensões, 30 por 30 e 2 de comprimento, posicionados antes das junções de redução de diâmetros do duto principal. Então, é basicamente, pessoal, fazer a... Vocês vão fazer, então, na verdade, não precisa da planta baixa. Vocês vão fazer o desenho dos dutos. Aí os dutos, pessoal, vocês podem fazer ele de duas formas, né? Com a vista. Então, basicamente, como é que é aqui? Eu vou fazer só um croquis aqui, pessoal, bem grosseiro mesmo. É, então, aqui que está falando, por exemplo, são três trechos de duto, né? Então, a gente tem um trecho. Então, aqui eu estou olhando como se fosse por cima, né? Então, tem um trecho aqui com um comprimento tal. Aí eu vou ter um outro aqui. Aí eu tenho a transição, outra aqui, outro trecho. Aí outra transição. Aí o trecho final, né? E para cada trecho, ó, ele falou que tem uma boca de suflamento que é mais ou menos aqui, ó. Então ele tem uma altura tal, um comprimento tal aqui. Aqui é outro. Tá bem grosseiro aqui, pessoal. Então aqui é um. Mas pelo professor, Pode falar. pelo que o senhor falou aí, tem que ser 2 metros antes de cada redução aí. Aí tem que se atentar. Não, eu tô só fazendo bem, como bem grosseiro. Vocês vão fazer, claro, o desenho conforme a orientação aqui, né? Então aqui tá falando o jeitinho, os jeitos certos, vocês vão fazer corretamente. Mas é basicamente Né? dessa forma, né? Então tem um primeiro trecho, um segundo trecho, aí tá vendo, ó? Então são os trechos lá. Então, por exemplo, o primeiro trecho lá é 5 metros, 30 por 1,10, né? Terceiro trecho é 31,5 por 74,6 por 4 de comprimento. O outro é 30 por 41,6 e 4, né? Tá falando aqui também, ó, para fazer o arredondamento. Então, as dimensões poderão ser arredondadas, ó. Então, por exemplo, aqui não está exatamente arredondado por múltiplo de 5, você pode fazer, ó. Então, por exemplo, ó, é, pode ser arredondadas em múltiplos de 5 para quando forem frações menores que 2,5 ou mais para quando for maior. Então, por exemplo, aqui, ó, nesse aqui, ó, bom, aqui está múltiplo de 5, ó, aqui está 74,6, eu posso arredondar para 75, então fica 31,5 por 75. E aqui, ó, fica 30 por 41,6, eu posso colocar 30 por 40, que é 1,6, ou se eu pegar esse termo, 1,6, é menor que 2,5, eu arredondo para 40, eu jogo para baixo, não tem problema. Aí fica 30 por 40, 4 de comprimento. E tá vendo também, ó, os bocais de insuflamento, ó, são 30 por 30 e 2 metros de comprimento, né? Então, 30 de altura, 30 de largura e 2 de comprimento. Então, é quase que, por exemplo, aqui é uma, é bem estreito na largura e na altura, né? Altura e largura, mas o comprimento dele é longo, lá, 2 metros de comprimento, que o insuflamento é maior, né? Igual a gente vê nessas grelhas aqui, né, de insuflamento, quando é sistema dutado, né? Certo, pessoal? Até que alguém tem alguma dúvida? Só para Aí, pessoal, vocês vão fazer tanto nas vistas, então você pode olhar aqui, por exemplo, eu vou olhar essa parte aqui, ó. Então ele tem essa dimensão aqui, por exemplo.
Esse outro tem essa dimensão um pouco menor. Esse aqui menor um pouquinho. Aí as bocas de insuflamento também tem um. Então é 30 por 30. Então é 30 por 30 por 2 metros. Só um trem só por efeito aí, né? Vocês vão indicar. Aí vocês vão fazer em perspectiva. Então vocês vão fazer em perspectiva, né? Certo? Vocês vão fazer ele em perspectiva. Tá? Eu sou meio ruim para desenhar em perspectiva, pessoal. Então, então é só mais ou menos aí, bem grosseiro aí, pessoal. Bom, pessoal, tem alguma dúvida aí, pessoal? Questionamentos em relação a essa. A atividade vai ser só essa no caso, né? Só o desenho. São essas duas e depois uma de exercício de carga térmica de refrigeração para câmara fria, certo? Esse exercício a gente vai fazer junto lá, certo? Esse aí vai ser quando voltar, lá pro dia 30 de janeiro. Não, dia 31 é o último dia da UC. Na verdade, dia 30. Ah, no caso. Dia- Aham. Daqui para lá é. a gente vai ter essa aula, no caso. Não, a gente vai ter. Eu só vou estar ausente, pessoal, no dia 25, porque vai dar uma quinta-feira, aí é o feriado. E a partir do dia 29 de dezembro eu vou entrar de férias, vou retornar dia 12. Aí na semana do dia 12, 15 da quinta-feira, aí eu retorno com vocês. Aí vão ser 3 quinta-feiras aí que eu vou me ausentar, né? Que é por ser por ser o dia de Natal, né? Aí 25 aí ninguém, né? Tá tudo fechado no dia 25. E o outro é as férias. Então, o período de férias aí, que é na virada, no fim, na última semana de dezembro e a primeira quinta-feira. Eu retorno lá pro dia 12 e dia 15 a gente tá normalizado aí. Certinho, pessoal? Mais A dúvida? gente, Alguma dúvida? boa noite. A gente não tem um recesso, né, esse final de ano. Não, assim, Binar, eu vou conversar ali com a Ariana, eu falei, com relação, por exemplo, às aulas, mas eu acho que é porque a escola entra. Então a gente pode ter um recesso também, porque o tanto de aula aqui, a gente consegue fechar com menos aulas, sem problema. Aí eu vou ver também, vou conversar aí com a Ariana, que tudo é acordado aí certinho. Inclusive, eu acho que nessa semana, não, na semana que vem a gente vai conversar com ela e a gente vai ver como é que vai ficar isso daí. O cronograma está em recesso, eu acho que mais as aulas presenciais. Isso, é as aulas Presenciais. presenciais. Não, a Oh, plataforma é 24/7. Qualquer hora ela está disponível. ok, ok. A gente fica aguardando Certinho? essa informação. Aí eu repasso para vocês, a gente vai acordar aí, né? A gente vai melhorar aí, a gente entra em acordo aí, tá bom, pessoal? Bom, então iniciando aí, pessoal, a iniciar, deixa eu só diminuir um pouquinho aqui o zoom. O zoom tá bom aí, pessoal? Dá para enxergar de boa? Como tá? Quer que aumente? Só para. Bom, pessoal, então a área da refrigeração comercial, né? O principal objetivo da refrigeração comercial é conservar os alimentos. E conservar os alimentos, né, pessoal, é manter uma temperatura tal que como diz, a gente não zera ali a atuação dos patógenos, né? O alimento se deteriora, não tem como. Mesmo os alimentos congelados, não quer dizer que não tem, o alimento não está como diz, se decompondo, né, por assim dizer, mas a gente desacelera muito o metabolismo dos micro-organismos, né? Tem validade, né? Não quer dizer que no momento ali, coloquei uma carne ali a menos 30 graus, quer dizer que a validade dele agora ele não tem validade, não é bem assim. Ele tem sua validade, né? Qualquer alimento perecível, ele tem uma validade ali, mesmo que congelado, claro, expande ali sua data de validade, porém, né, com esses devidos cuidados. Então, a refrigeração comercial, pessoal, ela é justamente para fazer esse controle dos alimentos na questão da sua conservação, né?
Até, né, então, para a gente, por exemplo, das alterações mecânicas, químicas, né? A gente sabe que esses micro-organismos ali vão atuando, né? E de certa forma altera, né? Altera sabor, altera todas as qualidades sensoriais ali do meu alimento. Então, eu preciso mantê-los intactos, né? Todas as qualidades sensoriais do meu alimento e também a sua qualidade. Isso eu faço justamente com a refrigeração. E como é que é a atuação desses patógenos aí, pessoal? Então, para cada temperatura, vou ter ali, né? Então, por exemplo, entre 10 e até os 0 graus ali, então, por exemplo, aos 10 graus, ó, tem a produção de toxinas nos estafilococos e esse aqui é a toxina botulínica, né? Que é o que já vê muito caso ali, por exemplo, em palmitos, né? Pessoal que consome com esse, né? Pessoal, um botox o pessoal utiliza para o rosto, mas ingerir é um perigo. A 6,7 graus tem a multiplicação de Staphylococcus, a 6,5 de Clostridium botulinum, a multiplicação da Salmonella, que vê até em temperaturas baixas. Então, quando eu zero, né, quando coloca 0 graus, ou seja, na temperatura de solidificação da água, eu tenho um risco devido ao crescimento de atividades bactérias causadoras de intoxicações alimentares, ou seja, mesmo a 0 graus ainda tem atividade desses patógenos. E quando eu diminuo mais, ou seja, a níveis negativos, então, por exemplo, -8, você vê ainda tem multiplicação de bactérias, ó. A multiplicação de leveduras, ou seja, menos mesmo a temperaturas negativas, esses micro-organismos ainda, né, produzem ali os seus, né, as toxinas ali, né, que é prejudicial para a saúde. E mesmo, por exemplo, a menos 18 graus, eu vou reduzir a reação química, porém ela é lenta, mas não quer dizer que ela é nula. Pode ser considerado assim para efeito prático, mas na verdade não é. Não zero, por isso que eu falo, não se torna um produto, não se torna um produto não perecível. Ele não torna um produto não perecível, pelo contrário, né, ele continua ele continua sendo produto perecível. E nesses sistemas maiores, né, pessoal, é claro, vão permanecer os mesmos componentes, né, que é o compressor, o condensador, o dispositivo de expansão e o evaporador, só que agora são em proporções maiores e portes maiores, né? O sistema clássico de compressão a vapor. Bom, então o compressor, pessoal, vai ter a função de aspirar o fluido refrigerante, geralmente no estado de vapor superaquecido, né? Então ele tem que estar como vapor, não pode ter resquício de líquido, e elevar sua pressão e consequente temperatura. Bom, idealmente, esse processo de compressão, ele ocorre em entropia constante. A gente viu lá que é isentrópica, uma compressão isentrópica. Porém, na prática, a gente sabe que isso não é, ele é politrópico, né? Só que quando a gente projeta ele para ser isentrópico. E o processo real, então, da compressão, ele vai ser com elevação da entropia, ou seja, politrópico. Só que os fabricantes dos compressores, pessoal, eles fornecem nos seus catálogos os rendimentos dos compressores na forma de um rendimento isentrópico, ou seja, considera ele na seu funcionamento ideal, né? Que é o rendimento isentrópico ou adiabático e também chamado de rendimento volumétrico. Aí, dessa forma, eu consigo obter a potência real de um compressor pela sua potência teórica, que é dado então pela vazão em massa vezes o trabalho de compressão, e aqui são as duas eficiências, a chamada eficiência volumétrica, né, o chamado rendimento volumétrico, e o rendimento isentrópico, que é dado pelo fabricante. Aí eu consigo chamar a potência mecânica real de compressão. Bom, então, pessoal, a gente sabe que no sistema de compressão a vapor, eu vou ter então as mudanças de estado do fluido, né? Então, o que é vapor no condensador passa para líquido e no evaporador ele é líquido passa para vapor. Então, eu tenho a calor latente e o calor sensível, sendo o calor latente o maior responsável pela mudança, né? Pela troca de calor ali, pela maior parcela de troca de calor. Já pelo calor latente ou pelo calor sensível já é uma parcela relativamente menor.
Então, pessoal, o efeito frigorífico, não chamado efeito calorífico, é a quantidade de calor por unidade de massa dissipada, né? Então, é o BTU hora, é o quilowatt-hora ali. E é por meio da diferença entre as entalpias do fluido refrigerante da entrada e saída do equipamento, no caso do evaporador. Então, quando fala de efeito frigorífico, é com relação ao evaporador, ao tanto de calor que ele consegue retirar por unidade de tempo. No caso, é BTU hora ali, ou tonelada de refrigerante, né? Então, como eu falei, né, pessoal, a gente tem então no fluido refrigerante as duas parcelas de calor sensível e de calor latente. Então, a maior parcela da troca de calor, ela é quando ele está mudando de fase. Então, seja de líquido ou líquido para vapor ou de vapor para líquido, né? Quando ele faz esse sentido da esquerda para a direita aqui, ele está saindo, por exemplo, de líquido para vapor e no sentido contrário ele está de vapor para líquido. Então, tá vendo, pessoal, só uma pequena parcela que é o calor sensível responsável aí pela essa troca, né? Troca térmica no caso do condensador. Já no dispositivo de expansão, pessoal, é o fluido então condensado, né? Então ele sai lá do condensador, ele pode estar saturado, ou seja, no estado de líquido saturado, ou ele pode passar por um subresfriamento para poder ter uma menor temperatura possível ali. Então, quanto menor essa temperatura, melhor ainda, né? Porque eu consigo, então, no evaporador, retirar uma maior quantidade de calor possível. Então, no dispositivo de expansão, vou promover a redução da pressão e temperatura do fluido, né? Então, eu vou diminuir a pressão ali, desde a pressão de condensação até a pressão de evaporação do sistema, quando ele chega no próprio evaporador. Esse processo, idealmente, é de forma isentálpica. A gente sabe que isso também não acontece no ciclo real. E algum dispositivo de expansão também, pessoal, ele vai ser responsável pela dosagem da entrada de fluido no evaporador, mediante o controle do superaquecimento em sua saída, de modo a evitar a chegada de líquido no compressor. Então, vocês estão vendo, pessoal? Bom, a gente está lá, vamos dizer assim, a gente está falando que o dispositivo de expansão ele controla então a quantidade de fluido no evaporador para evitar que ele vire líquido, justamente. Justamente esse controle é para diminuir o fluxo de tal forma que ele evapore totalmente no evaporador e que ele não chegue com resquício de líquido. Ou se chegar com líquido, o mínimo possível, porque aí eu posso fazer um outro recurso de superaquecimento, de forma que ele não fique vapor saturado e não tenha nenhum resquício de líquido ali. Então, eu posso fazer esse controle também pelo dispositivo de expansão, né? Então, nesse processo de expansão ali, né, parte desse fluido vai mudar de estado, ou seja, ele, de certa forma, uma parte dele vai evaporar. E o fluido efluente na sua saída se encontra no estado saturado de líquido e vapor. E a quantidade de vapor formado no processo de expansão vai depender da queda de pressão gerada no processo de expansão. Então, quanto maior for a queda de pressão, maior será a formação de vapor. Ou seja, então, quanto maior a queda de pressão, então não pode ser uma queda de pressão muito abrupta, senão você gera muito vapor. Esse vapor é o chamado vapor de flash, né? Então, se for vapor demais, de certa forma, eu já estou aquecendo ele antes dele passar pelo evaporador. Então, eu preciso fazer um controle dessa transição, certo? Para ele não ter muito vapor de flash também. Bom, então o fluido refrigerante, pessoal, chega no evaporador e aí começa, né? A gente ele troca de calor de forma que ele muda de estado. Ele vai passar de líquido para vapor, né? Na forma de calor latente, retirando o calor do meio a ser resfriado. Então pode ser para a câmara fria, perdão, para resfriar ou congelar ali o ambiente, né, pessoal? Para produção de gelo ou um balcão expositor ou uma ilha de congelados.
Bom, então a quantidade de calor por unidade de massa absorvida pelo fluido refrigerante é justamente o chamado efeito frigorífico, né? Então, tanto de tonelada de refrigerante que ele consegue retirar do ambiente ali por unidade de tempo. Bom, então, pessoal, é usual na refrigeração comercial que o fluido deixe o evaporador em direção ao compressor no estado de vapor superaquecido, né? Então, para não ter resquício de líquido, para ele não entrar no compressor como líquido. Bom, então a figura a seguir tem uma relação da área de troca térmica utilizada no processo de evaporação no interior de evaporador. Então, aqui é justamente ali, né, pessoal? Onde faz o superaquecimento ali. Então a gente vê ali, pessoal, que uma pequena parcela da área de troca térmica é utilizada efetivamente para produzir o superaquecimento, de forma que para os condensadores a maior parcela é aplicada na evaporação do fluido refrigerante. Então isso é só para garantir de fato que ele não esteja saturado, e sim um vapor superaquecido. Bom, pessoal, então aí a gente tem no sistema o diagrama pressão e entalpia que a gente utiliza para determinar, por exemplo, os pontos de interesse, que é justamente aqueles são os 4 pontos, né? Então tem aquele que é referente ao. Então, nesse caso aqui, a gente usa expressão entalpia, é chamado de diagrama de Mollier ou diagrama do fluido refrigerante. Então, nessa área aqui, ó, é o ponto de saturação. Então, aqui tem um ponto crítico onde se coexiste ele vapor, líquido saturado, é o ponto crítico da minha substância. Aí, desse ponto crítico para a direita, em cima dessa linha, rigorosamente em cima dessa linha, o meu fluido refrigerante encontra-se como líquido saturado, ou, perdão, vapor saturado. E daqui para cá, ele está como líquido saturado. Fora dessa região aqui, ó, então ele é vapor superaquecido. Essa linha, então, aqui quer dizer que é uma entropia constante, aqui é volume específico constante, e daqui para a esquerda quer dizer que é líquido, também é líquido comprimido. Isso aqui é vapor superaquecido, aqui é líquido comprimido. E dentro da região aqui, quer dizer que ele coexiste líquido e vapor dependendo da percentual. Então, mais aqui para a esquerda, ele está com a maior porcentagem do fluido como líquido e menos vapor. E aqui para a direita, quanto mais para o lado aqui tendendo, quer dizer que eu tenho mais teor de vapor do que de líquido. Mas eles estão coexistindo ali, tanto líquido quanto vapor dentro dessa região. Bom, e aqui, pessoal, eu tenho um ciclo termodinâmico do meu ciclo do refrigerante, perdão, ciclo frigorífico. Então, por exemplo, do 4 por 1 é quando eu troco o calor a pressão constante do evaporador. Tudo aqui é o ciclo ideal, né, pessoal? Então, aqui é tudo pressão constante, e aqui é isentrópico. Só que a gente sabe que não é a realidade. E aqui também isentápico, que também não corresponde à realidade. Mas todo projeto, de qualquer forma, considera o meu ciclo ideal. Então, aqui do 4 por 1 é meu evaporador, onde eu vou retirar o calor do ambiente. Então, ele ocorre a pressão constante. Então, ele evaporou, ele está na região de saturação. Então, por isso que eu preciso o quê? Superaquecer o meu fluido para quê? Para evitar que ele entre como líquido. Entrou aqui, então, aqui é a parte do compressor, onde de forma isentrópica, claro, idealmente, ele vai comprimir a pressão e temperatura. Então, aqui ele está a vapor em alta pressão. Agora ele vai passar pelo condensador, também a pressão constante, e ele vai passar agora de vapor para líquido. Nesse caso aqui, ele entra como líquido saturado, mas eu faço então recursos de forma que ele entre como líquido subresfriado, para ele adquirir a menor temperatura possível, que ele fique o mais frio possível. E aí ele passa no dispositivo de expansão, isso de forma isentálpica, de forma então que ele evapore o mais lento possível ou simplesmente não evapore. O ideal é não evaporar para ele evaporar tudo no
fluido, ou tudo no evaporador, e aí recomeçar o meu ciclo. Bom, então a potência mecânica ideal é a massa, né, a vazão em massa vezes a diferença de entalpia do compressor na saída do compressor e na entrada. O processo que é do condensador, que é do ponto 2 ao ponto 3, é quando o fluido refrigerante cede calor por meio da pressão constante do condensador. É dado então pela massa, vazão em massa, vezes a entalpia da saída do compressor menos a saída do condensador. O processo 3,4 é entalpia constante na válvula de condensação e o processo de 4:1 ocorre no evaporador, que é a capacidade calorífica. Então, é massa vezes a entalpia na entrada do compressor menos a entalpia na entrada do evaporador. E aí eu acho, então, a potência frigorífica ou carga térmica, né? Então, como eu falei, pessoal, o meu ciclo real ele vai ter uma divergência do ciclo ideal, né? Ou seja, a, o meu ciclo real, o processo, por exemplo, tanto na evaporação quanto na condensação, não é a pressão constante. Por quê? O meu fluido ele tá circulando dentro de uma tubulação e o fluido, quando ele escoa dentro de uma tubulação, ele está sofrendo atrito. Esse atrito causa a chamada perda de pressão ou perda de carga, certo? Essa perda de carga, pessoal, é que gera essa queda de pressão, por isso que não ocorre a pressão constante. Só que essa não pode ser algo também muito exagerado, principalmente nessa diferença de pressão, tanto na condensação quanto no evaporador. O processo isentálpico ele não é de forma isentálpica, porém ele vai ter um pequeno desvio aqui, vai ser com uma entalpia um pouquinho diferente aqui também, vai ter uma diferençazinha. No compressor também, pessoal, na entrada, ele está como vapor saturado idealmente. Porém, eu preciso garantir que ele não tenha líquido. Então, o que, que eu faço? Eu superaqueço o meu fluido. Superaqueço até aquele ΔT, que é conforme o fabricante, para eu poder garantir que o meu fluido não esteja com líquido. Ao passar pelo compressor, a gente sabe também que o processo não é isentrópico, vai ter politropia, ou seja, vai ser com diferença de entropia. Isso então também dá esse desvio. A mesma coisa que faz também no condensador, do evaporador vale para o condensador. O processo não é a pressão constante, porque o fluido está sobre atrito dentro de tubulação, vai ter uma perda de carga, então a pressão vai diminuir. E então, pessoal, claro, quando a gente projeta, quando esse ciclo real desse ciclo ideal, desse ciclo real, ele tá do ideal para o real está um pouquinho exagerado. Por exemplo, quanto menos se desvia, se eu faço meu ciclo real e vejo que ele está muito próximo do ideal, quer dizer que meu projeto do sistema está ok. Opa, então está dentro. Se ele diverge muito, porque aqui, pessoal, é só para efeito didático, mas não fica tão exagerado assim, ó. Se a diferença de pressão tiver extremamente grande aqui, quer dizer que a minha perda de carga está muito alta. Isso quer dizer também que perda de carga muito alta implica uma potência de compressor muito alta. Também, se tiver uma potência de compressor muito alta, isso pode implicar em que eu mais gaste energia, o meu sistema perde eficiência. Então, tem que pensar numa perda de pressão a mínima possível. Tá bom, pessoal? Então, era isso que eu queria falar com vocês aí hoje. Até aqui, alguém tem alguma dúvida, algum questionamento? Tudo certo, pessoal? Então, professor, fora esse assunto, eu queria só. Eu acho que eu entreguei a minha atividade de compressores, acho que em cima do prazo. Eu acho que ficou faltando lá só a correção para a nota. E como se eu só dar uma consultada lá se ainda está em validade devido ao prazo que eu enviei.
Não, sem problema, Binaio. Pode mandar aí, não tem problema nenhum, não. Até mais uma vez, Já desculpa aí, pessoal. enviei já. Eu até amanhã ali eu atualizo de todo mundo Joia, joia. Tranquilo, então. do módulo aí, Beleza. sem problema. Mas eu atualizo tudo aí, viu, pessoal? Atualizo todo mundo aí. Beleza. Se o pessoal tá mandando mensagem aí, desculpa aí, pessoal. Já vou atualizando também aí. Mais alguém, pessoal? Dúvidas? Já dizia o filósofo, né? Se não há dúvidas, há dívidas, né? Ô, rapaz, dívida. Rindo já. Fala em dívida, não. Bom, pessoal, então é isso aí. Eu vou finalizando a aula aqui por hoje. Bom, pessoal, se tiverem então alguma dúvida, questionamento, é só falar, pessoal. Vamos desejar a todos uma boa noite. Bom, pessoal, fiquem com Deus aí e até a próxima. Boa noite, professor. Obrigado. Boa noite aí, pessoal.